Obrigado, gente. Um bom dia. Uma grande honra estar aqui com vocês hoje, essa manhã, bem cedo, né? Todo mundo aí já preparando, pegando o ritmo para ir para suas empresas, né? Para o seu trabalho e correr atrás do dia a dia, né? Eu me senti muito honrado com o convite do Galvão, muito mesmo, porque todas as pessoas que já passaram aqui nesse palco estão pessoas de grande relevância aí para a nossa comunidade, para a nossa sociedade e para o dia nosso aí da cidade. Então, eu fiquei muito, assim um pouco perdido, né, sobre o que falar, né, qual seria o assunto da hora. Então, eu preparei algumas coisas aqui para vocês, né, dentro de, como os outros, eu trabalho com dinheiro, né, dos outros, né, porque a gente tem uma empresa de investimentos há 27 anos, eu trabalho nesse segmento. Então, a gente tem uma experiência, uma expertise nisso, se é que pode falar, porque dinheiro troca de mão, está aí a crise, né, mostrando para a gente que o dinheiro anda. E a crise, muitas vezes, ela vem para isso mesmo, vem para fazer o dinheiro trocar de mão. Então, a gente tem que ficar esperto para a gente estar na ponta de lá, não ser o doador, ser o recebedor dele, né? Não é fácil, mas a gente tem que ter muita criatividade para isso e, principalmente, muita perseverança, né? Sempre acreditar, sempre se esforçar para que seja cada dia melhor. Desde quando eu entrei nisso, foi muito interessante, porque eu sou zootecnista, minha graduação. Então, vir aqui falar de dinheiro é uma situação que vocês falam, como que eu vou lá escutar um zootecnista falar de dinheiro? Mas isso foi uma coisa que aconteceu por acaso e demonstra que todo mundo tem uma oportunidade de desenvolver as suas habilidades que você tem dentro de você mesmo. Então, às vezes, você faz uma graduação num determinado saber, né? E, de repente, a vida te joga em outra oportunidade. Então, dali, você tem que se esforçar para poder fazer o melhor. E isso é muito interessante, porque você faz de coração. E quando você faz o que você gosta, o que você se sente à vontade, você estuda, você busca, você corre atrás, você faz uma série de mudanças na sua vida para melhor. Eu não sei, Rodrigo, Ô, Rodrigo, vai ter os slides? Eu comecei a falar aqui, né, gente, empolgado aí com a presença de todos vocês, muito honrado por estar aqui. O Rodrigo vai pôr o slide lá para a gente poder dar sequência. Vamos lá. Então, aqui, nós vamos falar sobre... E agora, né? Vamos falar de dinheiro. O dinheiro está aí, o dinheiro está rodando, né? O nosso país está vivendo uma situação muito interessante. Por quê? Porque nós temos uma equipe econômica fantástica, né? Apesar de esse novo governo, um governo interino ou não, ninguém sabe, a gente está vivendo um momento de incerteza e isso é muito ruim, porque o mercado ele responde negativamente à incerteza. Isso é que traz o viés negativo para nós. Agora, eu acredito que, se deixarem, né, as coisas voltarem a acontecer, o nosso país vai deslanchar novamente. Eu sou muito otimista com o nosso país, porque o povo que reside aqui, o povo que mora aqui, é muito esforçado. Aqui, as pessoas não se entregam. Todos nós, brasileiros, somos esforçados. Então, isso é que faz a gente caminhar. Agora, o que nós estamos vendo é uma ingerência política, né, uma briga de poder, uma coisa que tem prejudicado e muito o nosso país. A gente acha, né, demonstra que cada um está pensando apenas em si próprio, não está pensando no país. E aí, a hora que a gente conseguir que isso diminua, né, que essa força diminua, eu não tenho dúvida que o nosso país vai arrebentar novamente, vai
vai para cima e todas as coisas vão acontecer. A gente já percebe isso no movimento da Bolsa. A Bolsa são as maiores empresas, né, que têm o maior volume de negócios, que são listadas na Bolsa, e isso demonstra já um termômetro para onde que as pessoas estão querendo ir. E você pega altas fortes, consistentes, com volume de negócio, e isso nos dá uma referência, né? E a Bolsa, ela antecipa muito o movimento, ela precifica muito antes. Muitas vezes, quando o fato acontece, às vezes nem sobe, pelo contrário, a Bolsa às vezes cai. Então, hoje você já começa a perceber que todo mundo está acreditando que nós vamos sair dessa. Eu acho que o fundo do poço já passou, eu acredito, né? Eu acredito que agora a gente vai olhar para frente, a gente vai conseguir ir caminhar, né? Eu sou muito otimista para isso, volto a insistir com vocês. E eu acho que todos nós temos que ser otimistas, porque o pensamento positivo atrai coisas positivas. Os bons fluidos fazem com que as coisas realmente aconteçam. E isso é o mais importante para nós. Pensar positivo. Agora, temos que trabalhar, né? Temos que perseverar. Essa é a situação. A Saga, que é a minha empresa, chama-se Saga Investimentos. Como eu falei, nós somos especialistas em investimentos financeiros, de acordo com o seu perfil, porque não existe só bolsa, existem muitos outros produtos que você pode colocar o seu dinheiro. E aí você passa, mas qual é o melhor? Não existe o melhor, todos os investimentos são bons, depende se você está dentro da sua zona de conforto. Se você está longe da sua zona de conforto, você não vai dormir de noite, então você não pode investir naquilo. Se você não tem perfil para ser um investidor em bolsa, não vá para a bolsa, porque você vai ficar sem dormir, e é pior, né? Porque você não vai nem ter disposição para trabalhar no dia seguinte. Agora, existem outros produtos, como renda fixa, que hoje nós estamos com a taxa de juros do país, uma coisa escandalosa, né? Assim, é melhor você não trabalhar, quem tem o dinheiro, né? É melhor não trabalhar do que, às vezes, colocar em risco o seu capital, porque, às vezes, você não vai pegar ele para trás, né? É muito... Você pegar acima de 1% ao mês, sem fazer nada, né? Você chegar no final do ano, você aí com 15%, qual empresa, às vezes, que você consegue, depois de todos os investimentos, de todos os custos, você tirar limpo 15%, ou às vezes até 20%, dependendo, se for um investimento com um pouco mais de risco, você pode até conseguir isso, ou às vezes até muito mais, né? Então, isso prejudica muito o nosso país. E lá você tem que entender primeiro qual que é o seu perfil para saber onde você vai investir. Essa é a principal conselho que eu dou para vocês. Invistam conforme o seu perfil, conheçam ele. A Saga, ela é associada da Bolsa, né, da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A gente opera também com grãos, mercado de soja, milho, e também com derivativos. Derivativos são mercados futuros, que você hoje já sabe o preço que vai estar o ano que vem, né? Isso aí você já consegue ver o preço lá na frente e fazer um negócio com mais segurança, né? Você, antes de plantar a soja, você já sabe que o ano que vem, a hora que você tiver a soja, você já sabe o preço dela, né? E também a gente ensina isso. Tem alguns cursos nesses segmentos, né? Agora, eu falo para você, mas como que você foi parar nisso, né? Como eu falei, nós estamos... Eu fui meio jogado nisso, né? Por que eu fui cair nisso? Por causa dessa situação aí. Eu me formei em julho de 87 em zootecnia e eu já tinha uma namorada de 7 anos. Ou seja, eu estava com 23 anos e eu já tinha uma namorada de 7 anos. Como que eu ia fazer? Né? Foi aquela festa bacana, né? O Ogalvro foi, o Flávio Guarato foi, são meus amigos. Ele falou 15 anos, ele está muito... É porque está muito... Né? Mas tem muito mais, viu, Ogalvro? Nós já temos próximo aí de 40 anos. Isso aí. Tem 40 anos mesmo, viu, Ogalvro? Então, assim, toda aquela festa maravilhosa, foi 3 dias de festa, né? Todo mundo alegre, foi uma confraternização maravilhosa. Só que o que acontece? Quando, no apagar das luzes, quando terminou toda aquela bagunça, toda aquela farra, o que aconteceu? Eu estava desempregado, eu não tinha o que fazer, né? Eu falei, e agora? Eu vou para onde? Porque a República fechou, eu morava em Uberaba, não tinha mais para onde ir. Como é que eu ia fazer? Né? E todo mundo, os amigos, foi cada um fazer o que tinha que fazer, e eu não tinha o que fazer.
Eu falei, bom, o meu jeito, então, o que é? Como tinha uma fazenda lá do meu pai, herança do meu pai, lá em Goiás, 750 quilômetros daqui, eu falei, o jeito é eu cair lá, né? Porque tem jeito. Fui para lá. Não tinha energia elétrica, não tinha nada. Era banho frio, era acordar cedo, 8 horas da noite para mim, estava de madrugada, porque não tinha o que fazer, não tinha televisão, não tinha nada. E era eu, o peão lá, arrumando cerca, plantando banana, maçã, e lá arando chão, aquela confusão inteira. Mas eu tinha uma determinação muito grande, porque eu queria, na verdade, era ter uma família. E eu pensei, puxa, como é que eu vou fazer para chegar lá? Então, assim, eu me vi numa situação difícil, né? Eu falei, bom, eu lá na fazenda, corria atrás, plantava banana, vinha vender, era preço de banana mesmo. Valia nada. Eu falei, do jeito que está aqui, não vai dar certo, não. Vou ter que buscar outra maneira, né? E eu fui no YouTube, assisti algumas palestras que tiveram aqui já, anteriores, né? E assisti a palestra tanto do Marcelo Prado, como do Luiz Alexandre Garcia, que são duas pessoas que são referências, né, para todos nós, inclusive para mim. E eu vi que, na palestra deles, o Marcelo falava assim, deu vários conselhos, excelentes conselhos, né, vários deles como relacionamento, né, enxergar além da montanha, determinação, pensar no longo prazo, desafios pessoais. Eu falei, poxa, quanto conselho bacana. Mas o que é isso? Será que isso aí é palpável? Isso aí, será que eu tenho relacionamento? Será que eu enxerguei além da montanha? Será que como que funciona isso? Então, eu vi do Luiz Alexandre, ele falou vários outros conselhos. Humildade, aprender com os erros, educação continuada, automotivação, equilíbrio entre a vida profissional e a sua vida pessoal. Eu falei, puxa vida, isso para mim é muito genérico, né? Será que, como que eu ponho a mão nisso? Como que eu precifico isso, né? Então eu peguei e comecei a pensar, né? O relacionamento foi que me jogou na bolsa. Eu era zootecnista, mas o cara que estudou comigo na minha sala, morou na mesma república que eu, o pai dele tinha uma corretora na bolsa. E por minha sorte, ele só tinha uma funcionária e ela saiu. E o pai dele falou assim, agora eu também estou enrolado. Chamou o filho, vem cá, que ele tinha formado também. Como o filho dele era muito tímido e eu muito conversador, ele foi e me chamou, falou, Betinho, vamos para lá, porque eu não sei, eu sou meio tímido, você conversa mais, né? Foi, opa, eu estava pegando até varredor, se fosse para me chamar para vir varrer rua, hoje capaz que eu tinha uma empresa de varreção, com certeza, porque eu fui para lá e abracei esse negócio. Só que eu cheguei lá, e o que acontece? Eu não sabia nada sobre isso. Eu não, que bolsa, como que funciona esse negócio, não tenho a mínima ideia, né? Então, o Orlando Júnior, que me convidou para isso, né, eu comecei a perguntar às pessoas que trabalhavam já há mais tempo. E eles foram me ensinando como que funcionava, etc., né? E eu peguei e pensei, quem é o maior do mercado? Aí eu vi, o maior do mercado na época era a Granja Resende, que era o maior comprador de milho. 50% do mercado era da Granja Resende. Um frango que era batido, de cada dois, um era com origem na Granja Resende. E o comprador de milho lá, chamava-se seu Oswaldo Resende. Seu Oswaldo, ele é um cara, assim, era o Deus, né? Porque quem conseguisse fazer negócio com ele, estava feito, né? E eu pensei, falei, eu tenho que fazer negócio com esse homem, não é possível. E eu tentava pelo telefone, nada. Eu falei, vou bater lá. Peguei, fui lá, bati na porta dele. Aí, ele, então, me recebeu. Eu falei, seu Oswaldo, eu acabei de formar em zootecnia, não sei nada, não entendo nada, mas eu tenho muita vontade. E eu quero muito que o senhor me dê a oportunidade de fazer negócio com o senhor. Eu queria que pelo menos o senhor atendesse minhas ligações e me escutasse. Ele falou, você sabe que eu gostei de você? Você é um cara corajoso mesmo. Menino, pode me trazer as ofertas que eu vou te escutar. Não deu outra. Eu corri igual um doido, mas aí não tinha Google na época. Pra você poder ir lá e procurar quem que tem milho para vender. Não tinha como jogar isso no Google. Eu falei, onde é que eu vou arrumar? Saí na rua perguntando, ou você planta milho, ou você tem milho. Não tinha jeito. Eu falei, bom, quem planta milho, no mínimo financiou no Banco do Brasil. Bati lá no Banco do Brasil, me arrumou uma listagem dos produtores aí, financiados em milho. Consegui essa listagem. Só que também não tinha o telefone, tinha o nome.
lista telefônica, lista SAB, fui lá olhar, achava o nome, ligava, foi para a fazenda, não tinha celular, para a fazenda, então tem que ser de noite. E também não podia ser no horário do Jornal Nacional, não, senão o cara nunca planta o milho, mas não quer, não. Tum, já desligava na sua cara. Então tinha até os horários que você podia ligar. Então eu ficava lá, correndo atrás, para poder conseguir o produto. E eu consegui um cara que estava acabando de plantar. E, graças a Deus, ele estava colhendo antes de todo mundo. E eu colhi bastante milho. Eu consegui fazer um negócio com esse cara. Levei para a Granja Resende, eu consegui fazer esse negócio. Pronto, resolveu o meu problema. Ou seja, depois disso, as portas se abriram. Porque depois que você vendia para a Granja Resende, você vendia para qualquer um, né? E foi aí, então, que surgiu o início da Saga Investimentos. Depois disso, eu vi o Marcelo falando, enxergar além da montanha. O que é enxergar além da montanha? Para mim, eu olhei para trás e falei, eu tive essa situação. Ou seja, lá na Granja Resende, eu me considerei humilde, porque eu fui lá bater na porta, falei, eu não sei nada, mas deixa eu, né, me dá uma chance. Aí eu vi agora, o Marcelo falou, enxergar além da montanha. Teve uma época que o governo lançou os contratos de opção de venda. Esse contrato de opção de venda, o governo garantia, você pode plantar que eu vou te comprar um milho por R$50, lá em novembro, no final do ano, depois que você já tiver colhido. Ou seja, o cara ia plantar já com um preço garantido, um comprador firme, né, lá na frente. E eu fiquei sabendo que o preço seria o mesmo para o Estado. Então, o mesmo preço de Goiás, que era um mercado que mais produzia, o mesmo preço de Tumbiara, era o mesmo preço do norte, do nordeste do estado inteiro. Todo mundo saiu igual louco da Bolsa, né? Meus concorrentes, eram uns 30, saiu espalhando, tudo quanto era produtor de Goiás, batendo. Eu fiz as contas e falei, bom, quanto mais longe tiver o produtor, mais valor vai ter, porque mais longe do consumo, o preço é mais baixo. Então, se o governo vai pagar o mesmo preço, quanto mais longe, mais caro vai ser para o produtor, melhor negócio. Então, eu fui lá para Chapadão do Céu, Goiás. Não sei se vocês conhecem, um lugar fantástico. Lá se plantar real, nasce dólar. Tanto que a terra lá é boa, o negócio lá é violento. E eu corri para lá. E aí consegui uma multinacional importante que ela fez um movimento de barter, ou seja, de troca. Porque como ela já tinha o preço lá na frente, falou, opa, eu posso dar os insumos para o produtor aqui, agora ele usa meus insumos e me paga em milho. Porque ela tinha o risco de que, antes o preço, ela não sabia por quanto ia vender. Então não tinha como ela precificar o produto dela. Tendo um comprador firme, com preço já fixado, ela arrebatou. Então, nós botamos para quebrar mesmo. Eu nunca vendi tanto milho na minha vida. Ou seja, eu enxerguei além da montanha, eu consegui descobrir isso. E o cara dessa multinacional acabou sendo trocado. Ele saiu, entrou um outro comprador. E eu falei, putz, e agora? Eu estava surfando na onda, né, e de repente troca a pessoa do meu contato. O que acontece? Eu cheguei lá, liguei para ele, né? Para o novo, né? Não, quem? Roberto? Não, da onde? Saga? Não, eu já tenho as corretoras que me atendem, não preciso. Desligar o telefone. Eu falei, rapaz, mas não é possível. Aí eu liguei atrás do antigo, né? Falei, rapaz, colocaram um cara lá, o cara nem me atende. Não, deixa que eu vou falar com ele, pelo menos para ele te escutar. Ele me escutou. Conversei com ele, você tem algum milho para vender aí? Não, eu tenho um aqui lá na Bahia, não sei o quê, longe pra caramba. Mas quanto que é? Tantas sacas, que preço, tal. Desliguei o telefone. Eu fiquei um leão. Peguei esse telefone, corri 10 minutos, achei, Deus, né? Deus está presente, né, à toa. Consegui vender o danado do lote do cara. Liguei para ele de volta, tá fechado aquele lote e tal. Hã? Fechado? Não, tá fechado, já consegui o comprador, assim, o pagamento é tal dia. Tem outro? Bom, eu tenho que passar, né? Me deu outro lote para vender. Desligou o telefone, eu liguei. Pai, meia hora depois estava o segundo lote vendido. A hora que eu liguei para ele, tá fechado o segundo lote, sim, tal. Tem outro? Não, aqui tem o outro. Ele me passou uns 20 lotes para vender. Aí, o que aconteceu? Ele começou a me chamar de Papa do Milho. Eu encontrava com ele em São Paulo, nós dizendo, o Papa do Milho, esse aqui é o Papa do Milho. Ou seja, o cara tinha me bloqueado.
E, de repente, eu insisti com ele, e ele me deu essa oportunidade. E eu tive determinação para conseguir dar a volta por cima. E depois virei o Papa do milho. Isso, aprender com os erros. Quando nós, no meio da caminhada, nós fizemos também uma indústria de soja chamada Lotus Soja, que fazia farelo de soja, essas coisas. O que aconteceu? Essa máquina, o dia que tinha pedido, não tinha soja. O dia que tinha soja, não tinha pedido. O dia que tinha pedido e tinha soja, a máquina estragava. Eu falei assim, esse negócio não é para mim ficar aqui. Então, estava errado, eu tenho que sair fora disso. E foi o que eu fiz, sair fora disso, né? Só que com isso, desgastou a minha sociedade, né? Eu tinha 2 sócios, nós, com essa situação, acabou desgastando a sociedade e eu fiquei sozinho, parti para trabalhar sozinho, né? Pensar no longo prazo. Em cima disso, né, o dinheirinho que eu consegui juntar, que eu fui fazendo e tal, eu investi em imóveis, né? Eu consegui correr atrás, né, apostando na diversificação. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante, ou seja, diversificar. Você não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque não importa quão sereno esteja hoje o dia, amanhã é sempre incerto. Então, como diz o velho ditado, né, quem guarda tem. Educação continuada, ou seja, em 2003, eu fui fazer um credenciamento para ser agente de investimentos da Bolsa. Para você trabalhar na Bolsa hoje, você tem um credenciamento, você tem uma responsabilidade, você tem auditoria, é um negócio muito, muito complexo. Então, eu tive que voltar para estudar, né? E eu fui fazer pós-graduação em finanças, porque eu era zootecnista. As pessoas me chamavam para dar palestra, entrevista na televisão, entrevista no jornal. Você é economista? Eu falava, zootecnista. Como assim zootecnista? Ou seja, eu era referência no mercado, né? E eu era zootecnista. Então, eu falei, pô, eu tenho que mudar esse status. Então, voltei para o banco da escola e fui fazer pós-graduação em finanças, né? Até para justificar, lá ficar mais bonito. Tanto é que vocês viram, né? Na chamada estava lá, né? Pós-graduação. Ninguém falou que eu era zootecnista. Os desafios pessoais. Os desafios pessoais, também, depois que eu terminei, eu tive um convite para ir dar aula na Unitri. E ser professor era um negócio assim, que não era minha vocação, meu desejo, né? Mas eu falei, vou aceitar. E isso me obrigou a reciclar, né? Você ir todos os dias falar com as pessoas, isso foi fantástico para mim, porque em 2 anos eu tive 200 alunos. E é legal você ser reconhecido na rua. Ó, o meu professor lá, as pessoas enchem o peito para falar, meu professor e tal. E isso me dava um orgulho violento, porque eu conseguia ajudar as pessoas a melhorarem. Isso por dentro, isso me fazia muito bem. Então, eu ia com todo carinho, apesar do salário, como diz o professor Raimundo, né? Salário mas era uma coisa muito agradável para se fazer. O Marcelo Prado me convidou, ele tinha um programa, né, chamado Academia de Vendas com a Singenta, um contrato que ele geria e um negócio que ele criou. E isso, ele me convidou para fazer algumas aulas, né, dentro desse programa, no Brasil inteiro. Ele falava para pessoas, para vendedores, gerentes, proprietários de lojas da Singenta, no Brasil inteiro. Algumas cooperativas no Sul. Fui lá falar sobre mercado, sobre gestão, várias coisas. Então, foi uma coisa também que foram desafios pessoais. Equilíbrio na vida profissional e pessoal. Como o Luiz Alexandre falou, você tem que ter um hobby, você tem que ter alguma coisa para você tirar da sua cabeça, você esvaziar. Seja pescar, né? Seja correr, andar de bicicleta. Cada um tem um hobby, cada um deve ter um hobby, deve ter uma coisa para poder melhorar o seu dia, melhorar a sua semana. E o meu hobby é andar de motocicleta. Eu gosto muito de andar de moto, e aí, até saiu na revista Cult uma matéria com a gente, nós fizemos uma viagem de 10 mil quilômetros em 20 dias, né? Isso dá uma média de 500 quilômetros por dia. As pessoas perguntam, mas como assim? É a mesma coisa você acordar todo dia de manhã, pega a sua moto, vai em São Paulo. No outro dia você dorme, no outro dia você acorda, vem para Uberlândia. No outro dia você dorme, vai para São Paulo. Você faz isso 20 dias seguidos. Lógico que não é assim, a gente anda mais e acaba compensando isso, né? Então, outra coisa é o quê? É automotivação, que é o que o Luiz Alexandre falou. São coisas que você tem que ter para
para melhorar o seu dia, né? Você tem que ver o lado bom das coisas. Nós estamos vendo uma crise importante, uma crise forte como essa, mas a gente tem que pôr a cabeça para trabalhar. Como que fazer de diferente, né? Como enxergar além da montanha? Aonde está a oportunidade, né? Você vê aí hoje em dia, há pouco tempo não tinha food truck. Hoje está um monte aí, feira do food truck, um monte de gente ralando, correndo atrás, fazendo seu negócio e crescendo. Eu já vi gente ampliando, já vários food trucks já estão montando, ou seja, é uma coisa que surgiu recentemente. E hoje o mundo gira muito rápido, né? A tecnologia está muito forte, ou seja, todo dia surge um novo negócio. Todo dia você tem uma oportunidade que você pode empreender, pode correr atrás. Essa é uma das coisas, né? E sempre ser otimista, você tem que ter o lado, ver as coisas positivas e ter autoconfiança, você saber que você dá conta, né? E isso vai te jogar para cima. Você, por mais que esteja ruim, por mais que esteja nublado, você tem que, né, buscar força, como todos os dias todos nós buscamos, e sair por lá da cama pensando positivo. Aquele dia vai ser um dia melhor, vai acontecer uma coisa boa para você. Ou seja, porque você está acreditando. Essa que é a grande palavra. Acreditar em você, no país, no governo que seja, é uma situação que não depende de nós. Nós temos que acreditar que isso vai ser para o bem. E esse caminho do bem é o caminho que nós queremos seguir, é o caminho que nós vamos trilhar. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês aí, viu?